Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Shanti, Shanti, Shanti. Então, eu vou tocar nesse assunto. O José Roberto está me perguntando se esses vídeos vão ser disponibilizados no YouTube. A minha ideia é de disponibilizar, mas eu tenho que ver com um amigo meu que trabalha no Shine World, que é o website do Ramji, se tem um modo de disponibilizar para as pessoas em particular, entendeu? Então a minha ideia, as pessoas que vieram aqui, eu quero passar o link, de modo que vocês possam ter, aí eu pediria a vocês de não começar a passar para todo mundo, porque eu vou sugerir que as pessoas ofereçam uma doação para receber o set desses vídeos, entendeu? E eu faço isso, eu compartilho Vedanta porque é minha paixão, meu amor, e eu vou tentar obter um pouco mais agora, que eu vou ter que sair desse apartamento onde eu estou, e eu também estou ajudando meu filho, porque ele está em dificuldade no Brasil, então eu estou meio curto de grana. E as doações que chegam através do nosso Facebook são mínimas, entendeu? Quase 400, 500, com média por mês. Então eu vou ver se eu consigo obter um pouco mais de doação através desses vídeos, né, mais tarde. Então as pessoas que participaram recebem os vídeos, o link dos vídeos, e as pessoas que quiserem, elas oferecem uma doação. E o James fez uma coisa recentemente, porque ele comprou uma propriedade, ele precisou de fazer o financiamento para a propriedade dele, e ele está oferecendo sessões através do Skype, né, satsang pessoal, ou private sessions, né, ou sessões privadas, sobre qualquer assunto que seja espiritual, né, relativo ao Vedanta. Está oferecendo isso em troca de qualquer doação. Então acho que eu vou experimentar isso também, para ver se eu motivo a generosidade da nossa participantes brasileiros. Ok. Nós estamos no verso 1 ainda. Uhum. A gente vai entrar no verso 2. Então, há uma definição importante quando a gente diz que o ser é de natureza, né, inteiro, cheio, completo, ilimitado e feliz, contente, satisfeito. Quando a gente diz que essa é a natureza do ser, a gente precisa compreender o que significa a natureza. A natureza de uma coisa é aquilo sem o qual essa coisa já não é mais essa coisa, né? Então, a natureza de alguma coisa é aquela coisa mais fundamental, mais essencial daquela coisa, sem a qual aquela coisa já não é mais aquela coisa. Por exemplo, se você quiser ter o açúcar e dizer assim, não, mas eu quero açúcar, mas eu quero que o meu açúcar de hoje de manhã seja salgado. Então, a gente não pode separar a doçura do açúcar, porque a natureza do açúcar é a doçura, a natureza do fogo é a luz ou o calor. A gente não pode separar aquilo que é a essência, a natureza fundamental daquela substância, daquele fenômeno, daquele elemento, né? Daquele objeto. E do mesmo modo, o ser é de natureza, é por natureza pura, ele inteiro, cheio, completo, ilimitado, a única fonte de segurança, satisfação, alegria, paz, contentamento. Então, não é que essas coisas sejam atributos ou qualidades ou propriedades do ser, são importantes. As escrituras não dizem que as propriedades do ser são isso e aquilo, não. Tudo que tem propriedades, qualidades, partes, etc., inevitavelmente são objetos, ou fenômenos objetos de Mitya. Porque Mitya é o
a dualidade, né, se projeta, todos os objetos aqui são uma composição, são um compound, são um alloy, né, uma composição de diversos elementos, diversos fatores. Aí você tem, cada substância tem propriedades, qualidades, e etc. Né? O ser, ele não possui propriedades, qualidades e partes. Okay? O ser, ele por natureza, a natureza do ser é a não limitação. Não? Porque para ter qualidade e propriedade, você já tem que entrar, né, em dualidade, em mídia, porque existe uma substância e a sua propriedade. Tu vê a dualidade já ali? Né? Existe o fogo, o fogo é maravilhoso, e a propriedade do fogo é o calor e a luz. Então a gente já tem uma trindade ali, o fogo e duas propriedades. Né? Então o ser é aquilo sem nada além daquilo. Né? É um sem o outro. Então aquilo que nós somos, essa luz da consciência, ela é não dual, isso é que significa. Não existe nada além do ser da consciência plena. Então não existe nenhuma propriedade, nenhuma qualidade que seja associada ao ser. O ser, por natureza, ele é a não limitação e a joia, a alegria, a satisfação, o amor, a paz, o contentamento, etc, etc. Naturalmente, todas essas descrições da qualidade do ser são do ponto de vista do jiva, ou jiva, né? Vê o ser como essa alegria, essa felicidade, essa não limitação, etc. São noções impostas, sobrepostas do jiva ao ser, mas isso é devido ao fato de que o ser, ele é livre de fronteiras, é livre de limites, é aquilo que penetra e permeia tudo, que sustenta tudo. Então, não existe nada além do ser, portanto, ele é cheio, inteiro e incompleto. Tudo aquilo que é cheio, inteiro e incompleto é absolutamente livre de qualquer necessidade ou desejo por alguma coisa que lhe complete. Então, ele é a fonte de satisfação, contentamento natural, porque ele, por natureza, ele é purna, ele é inteiro, cheio e completo. Quando... Em relação a isso que você falou da natureza dos objetos, no caso, eu tenho dificuldade de diferenciar Maya e Mithya. Eu poderia dizer que a natureza de Mithya é Maya, ou isso é incorreto para dizer assim? Não, a natureza de Mithya é Maya. So, Mithya, essa projeção aparente, é um produto de Maya. A Maya, a gente poderia dizer, é a natureza intrínseca dessa projeção aparente, chamada o cosmos ou o universo. Tá? Tudo isso é um produto, ou como se diz, evolve-se. Como se diz evolve-se? Evolui, né? Evolver? Mas não é uma palavra muito usada no português. Tudo isso se desenvolve, né? Ou seja, evolui a partir de Maya. Então, Maya, ela pode ser dito que é a essência de Mithya. Mas qual é a essência de Maya? Qual é a essência de tudo? Né? Aquilo que nós somos. Então, tudo é somente o ser, em sua essência fundamental e independente. É importante que a gente saiba que a essência, né, o ser, é aquilo que é a natureza de tudo e, ao mesmo tempo, é independente de tudo que ocorre em Mithya. Nada em Mithya afeta o ser. O ser é tal qual o espaço que acomoda tudo sem ser afetado por qualquer objeto acomodado por ele. O propósito do Vedanta é remover a ignorância que mantém nossa atenção nos objetos. Além dos objetos, existe apenas uma outra coisa que é o sujeito. A gente já cobriu isso. Então, como conhecermos o sujeito? A resposta é: você está presumivelmente lendo esse texto na esperança de encontrar a resposta
dessa pergunta, né? Como realizar, descobrir, reivindicar a minha natureza como ser. Esse é o propósito do Vedanta. E no verso 1? No verso 1, a resposta é dada. A natureza do sujeito pode ser entendida através dos ensinamentos do Upanishads. Lembra que ontem a gente cobriu isso? Que a gente disse é o ser, né, é de natureza alegre, feliz, contento, cheio, seguro, etc. Felicidade. E ele não pode ser objetivado pela mente e pelos órgãos sensoriais, mas ainda assim ele pode ser conhecido, mas não conhecido objetivamente. Né? Então a promessa dos Upanishads é que a natureza do sujeito ela pode ser compreendida através dos ensinamentos dos Upanishads. É tudo uma questão de compreensão. Esse é um meio de conhecimento que o Vedanta fornece. Para serem eficazes, esses ensinamentos devem ser explicados por um professor competente e recebidos por um aluno qualificado. Isso é importante também a gente compreender isso. Porque o Vedanta, para que ele frutifique como liberação ou autoconhecimento e libertação, o jiva, o indivíduo, o estudante, ele precisa ter... A gente vai entrar nas qualificações, provavelmente agora, hoje. Ele precisa ter um certo nível de qualificações desenvolvido. Mas se o indivíduo não for totalmente qualificado para o Jnana Yoga do Vedanta, que é essa discriminação final entre o ser e o ser aparente, ainda assim o Vedanta serve o propósito de desenvolver mais rapidamente essas qualificações. E o Karma Yoga ele tem uma função super eficaz nesse processo de desenvolvimento dessas qualidades mentais e emocionais. Então, para que ele produza esse autoconhecimento, ele precisa ser ensinado, ouvido, contemplado, etc. Né? É uma dinâmica entre um indivíduo que tem uma certa familiaridade com o significado das escrituras, dos ensinamentos, e que tem uma certa capacidade de expor esses ensinamentos, e o indivíduo precisa estar qualificado com atitude, né, apropriada, de modo a receber esses ensinamentos e ser transformados através desses ensinamentos. Né? E ele ocorre através da remoção ou cancelamento de todas essas noções equivocadas que nós temos sobre aquilo que nós somos. Né? A gente pensa que nós somos limitados. Das escrituras do Upanishad, nós somos a ilimitação, né, absoluta. E este professor, mas é dito, é um ser pleno. A beleza do Vedanta é essa. Estava conversando com a Rutinha hoje de manhã, no café da manhã, que ela já falou, tem esse professor, aquele professor que eles falam igualzinho o Vedanta. Entendeu? Quando você chega no Vedanta, você tem acesso aos ensinamentos puros. Tem muita gente no mundo espiritual que roubam os pedacinhos do Vedanta e depois começam a misturar com aquilo que eles falavam antes, dando a impressão às pessoas que eles originaram todas essas ideias brilhantes, essas análises brilhantes, etc. Entendeu? Não, se você chega no Vedanta, você sabe que o professor é o ser pleno e o agente do ser pleno é Ishvara, e Ishvara revela esses ensinamentos aos jivas, né? E utiliza o indivíduo como professor, né? Como expositor dessas ideias, dessas noções, como agente também. Então tem dois níveis de agente. Tem o ser pleno, utilizando Ishvara como agente, o professor como subagente, e aí nessa dinâmica o ser ele vem reconhecido através da remoção de todas essas noções equivocadas que nós temos em referência àquilo que nós somos. Aqui temos a afirmação de que o ensino não é de origem humana, né? Quando a gente diz que o professor é o ser pleno, né? Não é Pinco Paulino, como a gente diz na Itália, não é ninguém
né, que criou isso, que diz bem o ensinamento, entendeu? Como o James gosta de dizer, né, se o ensinamento é pessoal, você pode ter certeza que o professor, o Jiva tem sempre uma agenda, tem sempre um interesse próprio, um interesse próprio, entendeu? Uma intenção por trás. Então, quando a gente chega no Vedanta, a gente começa a lidar com pessoas que têm esse conhecimento, esse autoconhecimento, e têm uma certa intimidade com os ensinamentos para compartilhá-los. E o relacionamento é um relacionamento entre amigos. Toda essa ideia de que o guru, né, vai lá, tenta tocar os pés de Ramji. Ramji tentou tocar os pés do guru dele, ele quase que apanhou na cara, né? Ele falou assim, você não faça isso e você não me dê namaskara também não, entendeu? Eu tenho bastante gente aqui que me dão namaskara e eu tenho que aceitar por questões culturais. Eu não estou interessado em devotos, eu estou interessado em discípulos. Então, se você está aqui, você quer saber quem você é, você cala a boca, ouve, contempla, assimila, de modo que você possa reservar esse espaço para outras pessoas que vão chegar depois de você. Mas não vai tocar meu pé ou isso e aquilo, porque quando a gente chega no Vedanta, o professor é simplesmente um agente, um amigo, né? Mas ainda assim o Vedanta não existe sem o professor. Isso é importante. O Vedanta é um pacote que é o ensinamento e o agente, o professor. Então, o Vedanta, se a gente quiser, eu vou ler as escrituras até o me iluminar, esquece. 99,99% dos casos não funciona, porque a gente vai interpretar os significados dos ensinamentos das escrituras segundo as nossas vasanas, as nossas tendências, os nossos filtros, os nossos programas, etc, etc. Então, o Vedanta, para que ele funcione, a gente tem que aceitar o fato que é um pacote completo que compreende o professor e o ser, as escrituras reveladas através de Ishvara, né? O ego, muitas vezes, ele não consegue, né? Porque uma das qualificações, a gente vai entrar nas qualificações aqui, uma das qualificações mais básicas é a humildade e essa sensação, esse sentimento de helplessness. De dizer, não, eu já tentei de todo modo resolver esse problema e agora eu tenho que reconhecer que eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda, entendeu? Preciso de alguém que me ensine, que me faça compreender o significado desse ensinamento, né? Então, esse é uma qualificação fundamental. Okay. Então, os principais dizeres ou mantras ou mahavakyas do Vedanta, eles são muito simples, né? Em outras palavras, existem dois tipos de mantras ou mahavakyas do Vedanta. Uns são aqueles apresentando o ser, né, Paramatma, exaltando e dizendo para a natureza do ser isso, isso e aquilo, e outros são mantras que equating, como se diz equating? Equalizando a natureza do Jiva com a mesma natureza de Paramatma. Jiva Atma e Paramatma Aikeya, a mesma coisa. Equivalente. Né? Então são dois tipos de mantras. Então o mais famoso dos mantras é aquele que o Nisargadatta Maharaj também utilizou, né? E assim, ele modificou um pouco. Tatvamasi, você é aquilo. Ele individualizou o mantra e dizia assim, I am that, eu sou aquilo. Né? O Jiva é aquilo, né? O Jiva é o ser. Então, você é aquilo, Tatvamasi, é o mantra mais famoso que equaliza, né, a identidade do Jivatma com Paramatma. Agora, como o Jiva Atma pode ser equalizado ao Paramatma, considerando que você, o Jiva, é limitado por tempo, espaço e propriedades, e o Paramatma é completamente ilimitado, como a gente pode fazer sentido, né? Encontrar sentido nesse statement da igualdade entre o Jiva é o propósito do Vedanta, resolver esse mantra, e a gente vai entrar nele.
Aquilo representa o ser, a totalidade, manifesto e não manifesto. E você representa o Jiva, você é aquilo, o próprio statement, você é aquilo, como pode ser isso ser aquilo? Isso é aquilo, já apresenta uma contradição clara, né? Então, isso aí é porque o Vedanta, ele utiliza de algumas técnicas, né, de linguísticas, e uma delas é essa, é através dos significados implicativos, implied means? Implicados desses statements, entendeu? Devido à limitação da linguagem nossa, né? As linguagens humanas são dualistas por natureza, e a gente está tentando, né, revelar o ser através de linguagens que são puramente dualísticas. O valor de um nascimento humano é pela graça do ser que a maior bênção da vida é obtida, a condição de um ser humano dotado de um desejo ardente de liberação e um relacionamento com um professor qualificado. Então isso a gente tem que dizer thank you, Shwara, não? Thank you. Você sabe que quando a gente agradece a ele, a gente está agradecendo a nós também, porque também é resultado dos nossos esforços pessoais, né? Esse é um sistema kármico, meritório. Devido aos meus méritos kármicos, eu fui dotado com corpo físico humano, né? Dotado de um desejo por moksha. Existem 3 níveis de desejos, 4 níveis, né? Mas fundamentalmente 99,9999% dos jivas humanos são totalmente presos, amarrados aos desejos por segurança, prazer e virtude, o melhoramento pessoal, o Dharma. Então, o 4º nível de desejo é o desejo por moksha, e é muito raro, né? Então, nós somos aquilo que a gente diz em linguagem popular europeia, la crema della crema, né? A gente tem que reconhecer isso. Nós somos aqueles raros indivíduos que compreendem o valor das escrituras e temos o desejo por libertação, né? Moksha, através do conhecimento. É o único meio. Não existe dezenas de caminhos espirituais, centenas de caminhos espirituais. Existem centenas de caminhos espirituais, mas todos os caminhos espirituais vão trazer o indivíduo a um único ponto, um cruzamento, um encrocho, né? A partir do qual existe somente um caminho para a libertação, que é o conhecimento, né? Todos os outros caminhos servem ao propósito de preparar, desenvolver o indivíduo, desenvolver maturidade, etc, etc. E aí, no final das contas, somente o conhecimento resolve essa questão. Então, nós temos esse desejo ardente pelo conhecimento, e nós fomos dotados de um corpo humano em boas condições, apesar de nossas vasanas, né, aquelas mais difíceis, apesar de nossas dores e sofrimentos e defeitos, né? Todos os jivas são fundamentalmente imperfeitos, a gente sabe disso, né? Shwara, quando nos construiu, ele colocou um pouco de sal e pimenta, tomate na mistura, né? Rajas e tamas em excesso. Então a gente tem sempre essa problemática de defeitos, né? Um pouco de ignorância misturado com um pouco de conhecimento. Então nós temos que reconhecer o mérito kármico nosso de termos Vedanta em nossas vidas e um relacionamento com as Escrituras. Esse verso identifica e enaltece 3 condições de existência como altamente desejáveis e raramente possuídas, não? Muito raro isso. Existem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo espiritual. A gente conta na palma das mãos as pessoas que a gente conhece que realmente têm um interesse por autoconhecimento e liberação. Todo mundo está preso em samsara, né? Segurança, prazeres, virtudes, melhoramentos, etc. Todo mundo correndo atrás desses valores, né? Desses desejos. Então, o verso enaltece, né,
essas três condições: o nascimento humano, o desejo pela liberdade e o relacionamento com o professor, que pode facilitar esse desejo. A união dessas três condições é rara. Elas não aparecem na maioria das manifestações da vida, incluindo a maioria dos casos de nascimento humano. É muito curioso a gente ver isso, né? Porque eu vejo na minha casa, por exemplo, nós éramos 3 filhos, eu sou o mais velho, e meus 2 irmãos vieram rapidamente depois de mim, assim, e nenhum deles nunca teve alguma inclinação espiritual. Eles não tinham, totalmente sansárico, né? E cada um seguiu o seu caminho, etc. Eles pensam que eu desperdicei a minha vida. Tudo bem. Meu irmão mais velho diz assim: você é seu maior inimigo, tudo que você começou a construir, você jogou fora por causa dessa história aí de espiritualidade. Então eles não têm nenhuma inclinação espiritual, entendeu? Então é a vida deles, e é natural que seja assim, porque são raros os indivíduos com esse desejo por liberação. Esse verso também nos leva, né, esse verso também nos leva um pouco no conceito do karma, né? Como eu dizia antes, são os méritos nossos que nos possibilitam, né, esse relacionamento com a Vedanta, o professor, e o desenvolvimento desse desejo ardente. Nada cai do céu por acaso, essa ideia de que a graça divina, aí eu vou me iluminar um dia, eu posso, sem nenhum esforço, sem fazer nada, a graça divina um dia vai chegar, mas vou me iluminar. Tem pessoas que pensam que isso vai acontecer a nível coletivo, né, no planeta também. Então isso não. A ignorância, ela é sem início, como nós vimos ontem, ela é eterna, ela é quase que eterna, porque ela é quase que indestrutível, ela não morre uma morte natural, mas ela pode ser destruída. Essa ignorância, ela pode ser destruída através do autoconhecimento. Então o karma é são essas leis que governam a experiência humana, que permitem ao indivíduo crescer, evoluir, né, desenvolver-se, até que ele comece a desenvolver valores por Dharma e mais adiante, gradualmente, valores pelo autoconhecimento, etc, etc. É um processo gradual, né, longo, e a gente tem que ter muita compreensão com os sansáris, entendeu? Porque quando uma pessoa não está pronta para o Vedanta, às vezes a gente fica impaciente quando a gente se apaixona pelo Vedanta, aí os nossos maridos e as nossas esposas não têm nenhum interesse. Aí a gente fica tentando, né, vender o peixe para o marido, para a esposa, de qualquer maneira. Não, quando uma pessoa é sansárica, ela é sansárica. A gente tem que respeitar, sabendo que cada um está vivendo o seu processo, né? Tudo bem. O karma. Quando as pessoas falam de bom karma e mau karma, sua avaliação é puramente subjetiva, baseada em se a obtenção desses objetos na vida que eles consideram desejáveis e apoiada ou prejudicada por uma ocorrência. Isso é irrelevante ao que nós estamos falando. Então, karma nada mais é do que esse princípio causa e efeito, né? Que a gente semeia, a gente colhe. A gente não pode imaginar que a gente vai ficar, né, mentindo, enganando, roubando, trapaceando, manipulando, né, bebendo todo dia, etc, etc. E aí, quando eu deixar esse corpo, eu vou nascer num corpo quase que iluminado. Eu vou ter um karma perfeito, ou nessa vida ainda, um dia a graça divina vem me abençoar. Não, a gente colhe aquilo que a gente planta, é um sistema de causalidade, causa e efeito, causa e efeito. E nós somos chamados a responder aos estímulos do campo todo o tempo, entendeu? E o modo
através do qual nós respondemos, é fundamental esse sistema de causa e efeito. Porque o modo que a gente responde vai estar condicionando a nossa carga de vássanas. A gente quer vássanas que sejam conduzentes à minha evolução espiritual, né? Ao meu crescimento espiritual. A gente quer vássanas boas, né, Pradipta? Ótimo. Fundadas na luz da consciência, fundadas no conhecimento das leis de Ishvara, etc, etc. Né? Chega de ignorância. Né? Então a gente tem que exercer o nosso papel como jiva e esse sistema causa e efeito. A gente começar, ok, Ishvara, você pensa que você me controla? Mas espera aí, eu também controlo você um pouco. Hein? Porque, toma essa aí, pá. Aí começa a mandar ações novas, entendeu? E o Ishvara vai ficar meio confuso. Opa, olha só isso aqui. Agora, em vez de reforçar aquelas vassanas de antes, com aquelas ações, agora esses caras aí, o cara aí está começando a mandar tirando vassanas novas aqui, entendeu? Então nós temos também um poder sobre o Ishvara. Mas vê a nossa responsabilidade. Porque isso aqui é um sistema impessoal. O Ishvara é aquele que consciente o resultado das nossas ações, não é? Mas nós somos aqueles que produzimos as ações. Quando a gente produz as ações, depois de ter desenvolvido o mérito de conhecer Karma, Dharma e os ensinamentos do Vedanta, a gente vai começar a agir de tal modo que a gente vai produzir vasanas novas. Então, a gente vai estar produzindo um corpo causal novo, né, que vai começar a modificar esse sistema que é impessoal, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista do jiva, é pessoal. Nós temos esse livre-arbítrio, de modo que a gente possa fazer um uso positivo e apropriado dele, entendeu? A gente precisa compreender a nossa responsabilidade. Existe muita mal entendido no mundo espiritual. Não existe livre-arbítrio, não existe, não existe. Existe, não existe. Do ponto de vista do jiva, ele é chamado a responder, a escolher e responder, né, de momento a momento, porque os estímulos vêm constantemente a nós. O modo qual nós respondemos vai estar condicionando o nosso destino. A Ishvara irá consenhar o resultado das nossas ações. Mas eu consenho a Ishvara as minhas ações. Então eu tenho um certo poder sobre Ishvara. Qual é o meu poder? De consenhar a Ishvara ações que me interessam. Ações que são fundadas na consciência do conhecimento da real natureza do ser, da realidade, ao invés de ações baseadas na ignorância da real natureza, da realidade, do ser, etc. Então, esse é um sistema, né, impessoal, mas o jiva tem seu papel, né, de sair desse sistema através primeiramente sendo bem educado através das escrituras e começando esse trabalho de purificação do corpo causal. O Vedanta não está o Vedanta não primariamente está preocupado com karma. Todo mundo gosta de bom karma, né? Se a gente vive de karma, cada momento a vida se manifesta para a gente como nosso, aquilo que a gente chama de prarabdha karma. Né? Quando o karma se manifesta como a minha condição de vida, a minha situação de vida, a minha circunstância, a minha experiência, isso vai ocorrendo de momento a momento. Então a gente diz assim, naturalmente, eu prefiro bons karmas, né? Eu prefiro punya karma e eu gostaria de evitar papa karma. Mas a preocupação do Vedanta, primariamente, não é produzir punya karma. A preocupação primária dos Vedas é produzir punya. Os ensinamentos védicos, até mesmo karma yoga, é de produzir punya, produzir circunstâncias favoráveis, né? Bons karmas.
Por quê? Porque punha karma, circunstâncias favoráveis, eles facilitam a estabilidade da mente. Quando a nossa situação de vida é constantemente em caos, desfavoráveis, entendeu? A nossa mente é constantemente tentando encontrar equilíbrio emocional, porque a gente está sendo bombardado por circunstâncias difíceis, né? Então, punha karma é bom. E é importante que a gente compreenda o valor do punha, mas quando a gente chega no Vedanta, o objetivo primário do Vedanta não é punha karma, é o conhecimento de que o indivíduo ele vai ser sempre sujeito a seus karmas, punha, papa, mais punha, mesmo papa, mas ainda assim ele vai estar sempre sujeito a esse sistema causa e efeito. Ele vai ter que estar sempre exercitando um bom karma para colher um bom parábola da karma. No momento que ele para de fazer os seus investimentos, ele não vai colher nenhum dividendo. Tá? Então, o Vedanta é interessado no conhecimento de que o Jiva, em sua essência fundamental, livre e independente, ele não é afetado por punha ou por papa karma. Karmas não afetam o Jiva, o Jiva Mukta, o ser. O ser é livre, é nirguna, ele é sem nenhuma modificação. Nirguna significa sem a dualidade fundamental que é Maya produzindo a primeira modificação no ser, que são as três energias, né? Sattva sendo a primeira. Então, punha é bom, mas ele ainda é muito limitante. O Vedanta não está preocupado com karma, mas sim com conhecimento. Aceita, no entanto, que as desigualdades na condição humana podem ser entendidas como resultado da lei impessoal do karma. Tantas coisas são explicadas quando a gente vê as desigualdades. Por que aquele cara nasceu rico, com um corpo físico maravilhoso, né? Com pais super bacanas, circunstâncias favoráveis, arrumou uma namorada, um namorado perfeito, etc, etc. Por quê? E outras pessoas estão sofrendo, né? Então, quando a gente compreende essas leis fundadas nesse sistema causa e efeito, tudo isso é visto e compreendido, entendeu? Não existe nada que seja realmente um erro, não existe nada que seja realmente uma injustiça, porque aqueles que estão sofrendo agora estão simplesmente esgotando, exaurindo os seus papas. É por isso que às vezes a gente tem que dizer, o sofrimento é bom. Quando a gente está em débito, a gente quer pagar o débito, né? Então, se eu tenho que sofrer alguma coisa, tudo bem. Então, se veio para mim é porque é minha. Ishvara não faz nunca nenhum erro, entendeu? Eu cometo algumas ações, aí quando você vê o karma, Ishvara faz um erro lá, porque o computador, o sistema dele entrou um vírus, não existe vírus, o computador de Ishvara é inteligência perfeita, não é sujeito a nenhum vírus. Então, se eu cometo um erro, o resultado vai vir dizer para mim, por que eu fiquei doente aqui? É extravagância, né? Eu quis insistir de ir para a Índia, minha esposa, né? Ela foi agente de Ishvara, falou para mim, olha, é melhor você cancelar essa viagem na Índia, você não vai segurar a onda de Índia, depois de ir para o Brasil, depois de 5 dias, etc. Eu falei, não, eu quero, porque eu quero os dois. Né? Aí cheguei aqui e paguei o preço, eu não sabia, era ok, Ishvara, eu entendi, agora você está me maltratando aqui, porque eu mereço, eu falei para a Rutinha, né, que eu mereço. Eu fui extravagante, entendeu? Não respeitei os limites, né, do meu corpo físico. Por quê? Porque eu queria os dois. Eu queria viagem no Brasil, eu queria viagem ali, não precisa ficar em um dos dois desejos. Então não tem modo. Se a gente faz um ato, a gente recebe os resultados de nossas ações. O problema é que a gente nunca sabe quando que os resultados realmente frutificam. Às vezes, tanto dessas ações nossas, elas permanecem suspensas, como Sanchita Karma, esperando para que
eles frutifiquem como nossas circunstâncias de vida. Ah, e se acontecer que eu morrer? Eu morro nesse. Eu tenho tanto punha-karma que estava ainda no sistema, que não tinha frutificado, eu estou aqui trabalhando com esse punha. Não se preocupe que nada é perdido. Tá? Todo o seu punha, todo o seu papa vai produzir um outro corpinho novo, fresco, bonitinho, fofinho, que vai crescer e que vai, né, desfrutar desse punha e desse papa. O James não gosta muito de entrar nesse tema da reencarnação, então ele frequentemente ele coloca essas afirmações. Deve-se mencionar que podemos usar os meios de conhecimento do Vedanta sem nos preocuparmos com a verdade ou com as complexidades da reencarnação. A reencarnação existe, não existe? Por quê? Porque as pessoas, quando dizem reencarnação, existe. E depois eles querem saber, então quando eu for reencarnar, eu quero ser eu de novo. Aí você, não, mas o Jiva não vai voltar ao mesmo Jiva, entendeu? Aí as pessoas ficam frustradas, não. Então que tipo de reencarnação é essa se eu não vou ser eu de novo? Né? Não, você vai ser suas vasanas, mas você vai precisar de um Jiva novo. As suas vasanas vão construir um Jiva novo, aí esse Jiva novo, esse fenômeno chamado Jiva, vai se identificar com aquelas vasanas, com aquela construção, e vai dizer eu de novo. Então é eu aqui, eu acolá, lá, é tudo eu aparecendo como Jiva, né? Mas o mesmo Jiva não se repete. A gente não precisa se preocupar com isso, porque o espírito nosso é o espírito de contribuição, sabendo que, né? Se a gente contribuir trabalhando os nossos karmas positivamente, desenvolvendo punha, né, o cara que vai chegar na fila depois de mim vai ter umas circunstâncias mais favoráveis, para levar avante a minha evolução espiritual. Né? Mas não é você, para quê então? É melhor tomar cerveja e esquecer de tudo isso. Mas não é você. Existe somente um Jiva no final das contas. Entendeu? E o espírito aqui é de contribuição. E não só isso, você trabalhando para a sua evolução, a sua vida já se torna muito mais prazerosa no seu dia a dia, independentemente desse moksha ou não moksha, como a gente chama. Esse é um ponto interessante. Com o tempo, né, nós somos impedidos, devido à ignorância, de conhecer nossa verdadeira natureza como ilimitada e totalmente alegre e satisfeita. Pensamos que a felicidade está nos objetos quando está em nós mesmos. Realocar a nossa felicidade dos objetos para os mundanos, para os espirituais, ainda nos deixa na ignorância. Então esse é um ponto interessante. Né? Porque quando nós somos sansários, aqueles sansários mais sansáricos, a gente corre atrás de objetos mundanos, objetos de prazer, de segurança, e outras coisas, prestígio, poder, dinheiro, fama, etc. Então a gente está correndo atrás de tudo isso. Aí quando a gente começa a correr atrás de objetos espirituais, a gente pensa assim, agora eu não sou mais sansárico. Agora eu sou um ser espiritual. Aí a escritura diz, não, você se tornou um samsara espiritual. Você está correndo atrás de objetos espirituais. Tá? Então isso é que está dizendo aqui. Realocar a nossa felicidade, que antes dependia da obtenção dos meus objetos mundanos, realocar, né, dos objetos mundanos aos objetos de experiências espirituais, não resolve o problema. Ainda nos deixa na ignorância. O problema não é que nos falta espiritualidade, nos falta o conhecimento. Em outras palavras, a gente vai correr atrás mais tarde, quando a gente cansa
dos objetos mundanos, a gente vai correr atrás dos objetos espirituais, né? Paz, silêncio, né? Qualquer que seja a experiência mística ou espiritual que a gente, né? Bliss, né? Êxtase, satisfação, silêncio, paz, vazio, etc. A gente vai ficar preso nesses objetos de experiência sem saber que a gente ainda é um sansárico. A gente ainda está correndo atrás de objetos. Né? A gente só para de correr atrás de objetos quando a gente realmente compreende o que é um objeto e o que é o sujeito. Quando a gente compreende que um estado transcendental, um estado de silêncio profundo, um estado de... Tudo isso são objetos. Então, somente quando a gente compreende realmente o que é um sujeito e o que é um objeto, aí a gente para de correr atrás dos objetos, sejam eles mundanos ou espirituais. Aí sim, nós chegamos no X do problema, né? Na questão fundamental, que é a ignorância. O problema não é a falta de experiências espirituais, mas a falta de conhecimento. A renúncia ao mundo não produzirá conhecimento, isso que eu queria falar também. A renunciar, fugir do mundo, quem é que já teve essa ideia brilhante de abandonar? Eu também. Abandonar a família, abandonar o trabalho e fugir para encontrar um ashram ou uma caverna lá na Índia. Bem assim. Hã? Bem assim. Você estava pensando nisso? Né? Também não é a solução. Eu tive boas conversas esses dias com um amigo meu sobre isso, entendeu? Não adianta. Quando você começa a abrir os olhos e perceber assim, não, eu tenho que deixar tudo isso. Não é por aí. Não significa que a gente não tenha que redesenhar o nosso estilo de vida. A gente tem que fazer um inventório dos nossos valores, inventário dos nossos valores, né? E reorganizar nossas vidas segundo os nossos valores. Mas não significa que a gente tenha que abandonar o nosso parágrafo da karma, os nossos papéis sociais, os nossos relacionamentos com esposa, filhos, pais, etc. Muito embora eles talvez possam ser abandonados também. A rotina pode dar uma pirada, abandonar a família, a casa, o marido e tudo, e ir para a Índia e virar uma sannyasa, uma swamini. Também é uma possibilidade. Ninguém nunca sabe, entendeu? Teve um cara que chegou para o Ramana uma vez e falou assim, Ramana, você é uma fonte de inspiração. Aqui eu estou vestido igualzinho a você. Ele tinha talhado o cabelo e estava vestido com uma fralda, que nem a fralda de Ramana. E ali assim, ele falou, tudo bem, eu estou fazendo a mesma coisa, estou renunciando ao mundo, eu abandonei a família, deixei meu trabalho, minha profissão, etc. Todos os meus pertences eu já dei para os filhos, mulher, etc, etc. E agora eu estou aqui procurando uma caverna. Você tem alguma indicação? Qual está disponível? Uma caverninha, porque eu quero seguir o seu caminho, entendeu? Eu quero ver que eu posso arrumar uma caverna para realmente me livrar do mundo, de toda a problemática do mundo, né? O Ramana perguntou para ele assim, ele falou em inglês, by all means, né? Se a força que me tirou do mundo e que me trouxe para a minha caverna for a mesma força que está te tirando do mundo, está te trazendo para a caverna, que você se entregue a essa força. A Ramana sabia que o cara não estava sendo genuíno, ele estava tentando escapar, fugir do mundo, entendeu? É por isso que eu estou falando, que pode até ocorrer se for genuíno, entendeu? Ele dizer assim, olha, o Fábio, ele podia fazer isso também. Eu sei, Helena, já deu. Eu sei que os filhos não estão criados ainda. Ainda não deu a hora. Mas, entendeu? Agora rolou uma história aqui, que eu sei que eu estou seguindo meu Swadharma, e eu estou fazendo isso sem nenhum conflito. A questão é o conflito. Se você abandona faz uma mudança de estilo de vida radical sem conflito, entendeu? Aí não existe nenhum problema. Você mudou a sua linha do tempo, você mudou o seu destino, você mudou esse é o meu Swadharma, entendeu? E eu não tenho nenhum conflito em relação a isso.
Não, meus filhos, a minha esposa, meu marido, a senhora vai cuidar de todo mundo, vai arrumar um substituto essa altura para eles, etc. Então, fugir do mundo não é a solução, porque quando a gente vai para essa caverna, a gente vai ter o mundo, né? As impressões do mundo na nossa mente. E depois de 10 anos na caverna, aí as impressões do mundo vão começando a diminuir, mas a gente vai ficar pensando um pensamento contínuo. Todo dia a gente vai ter pensamento da caverna, todo o tempo. A gente vai ficar pensando caverna, porque onde você olha, você vai ver caverna. Você vai ficar fixado na caverna, entendeu? Então, onde você for, você vai ter os pensamentos, né? Que são produto dessa interação, dessa transação entre você e seu meio ambiente. Você vai ficar pensando o pensamento caverna o tempo todo. A mente não foi realmente preparada para viver em solitude, né? Vai desenvolver o relacionamento com a caverna de modo mais sutil, profundo possível, com todos os insetos, os angolinhos da caverna, etc, etc. Então, fugir, a renúncia ao mundo não produzirá conhecimento necessariamente, nem tampouco o trabalho voluntário de caridade. Essa é uma outra coisa. As pessoas, no mundo espiritual, pensam que Karma Yoga seja trabalho voluntariado de caridade, né? Até mesmo na linhagem do ficando cansado, nosso amigo do Shmayananda, Dayananda. não, dessa outra linha do Vivekananda, Ramakrishna, Vivekananda, eles apresentam o Karma Yoga como selfless service, serviço de caridade. Eles têm essas instituições para ajudar outros. Entendeu? O Vedanta apresenta o Karma Yoga como uma ciência baseada em conhecimento e uma atitude espiritual religiosa. Então, nem tão pouco o trabalho voluntariado de caridade vai resolver esse problema. Essas ações poderão produzir, sim, bom karma, né? Punha karma. Mas ainda assim elas não libertam o jiva da ignorância. Se recebermos esse último, que é o conhecimento, então também poderemos estar sob a instrução de um professor competente para explicar os elevados desejos do Vedanta, em cujo caso nossa libertação está assegurada. Esse aqui é um ponto interessante. No entanto, descobrir um professor competente nem sempre é fácil, né? Todo mundo pensa que não, meu professor é o melhor. Quando eu comecei, meu primeiro guru foi o Osho Rajneesh. Eu pensava que era o guru dos gurus, o guru mais elevado, mais profundo, mestre dos mestres, como dizia, né? Aí depois eu comecei a falar com outras pessoas de outros círculos espirituais e descobri que todo mundo pensava igualmente. Não, meu guru é o guru dos gurus, nós somos os únicos realmente sábios, que escolhemos o guru certo. Descobrir um guru competente é impossível. Por quê? Você precisa ser sábio para identificar se uma pessoa é sábia ou não é sábia. E se você não é sábio, você vai achar uma pessoa que é um pouco menos ignorante de você e vai pensar que ela é sábia. Entendeu? Ela simplesmente é um pouco menos ignorante de você. Aquela história em terra, cego, quem tem 1/4 de um olho é rei. Então, descobrir um professor competente não é fácil. Quem é que vai nos conduzir a um professor perfeito, competente, válido, no final das contas? A vida, Ishvara, né? A gente vai sempre obter os professores que a gente merece. Um depois do outro. Até a gente chegar ao Vedanta e sair, ok, Ishvara é seu professor. As escrituras reveladas por Ishvara. E a gente tem que ficar atento com essa história, porque existe um outro ditado no mundo espiritual, que às vezes pode ser confundido com esse, que diz assim, não, o guru verdadeiro é o guru ina guru, como se diz? É o guru interno. O guru interno. Os védios adoram essa história, quando eles falam assim, não, que o guru é o ser, né? Aí fala assim, não, agora eu não preciso de nenhum guru, porque o meu guru é o meu guru ina guru, ina self, né?
Então, cada um pensa que tem o seu Ina Guru, é o ego mascarado de Guru, e diz assim, não, eu sei como conduzir essa barca aqui, e vai me levar do lado de cá ao lado de lá. É o Ingurunante. Hã? Ingurunante. Aí, ó. Então, como podemos encontrar com segurança um professor competente? A gente pode procurar, a gente pode conseguir esse professor não procurando por um professor. Porque se o ego estiver procurando um professor, ele vai achar alguma coisa projetada, selecionada por seus gostos e desgostos, suas vasanas, vão encontrar um guru que seja, né, em harmonia com suas vasanas, etc. Que fale mais ou menos aquilo que você gosta de ouvir, etc. etc. A propósito, o Vedanta não é popular porque, e quando ele é apresentado sem ser comprometido, sem ser, como se diz? Distorcido, etc., ele não necessariamente ele diz aquilo que as pessoas gostam de ouvir, muito pelo contrário, né? Quase todas as afirmações do Vedanta, elas são irritantes. O Jiva, que história é essa? O buscador à procura de um professor é iminentemente desqualificado para julgar a competência do professor. É como essas conversas que a gente vê no Facebook, todo mundo quer dizer o que é um Yanni, o que é um Jivamukta, o Jivamukta é assim, a gente vê isso todo o tempo na nossa base de Facebook, as pessoas, no dia eu falei com o cara, acho que numa mensagem pessoal ou escrita públicamente, it takes a Yanni to know a Yanni, né? Como se diz? It takes a Yanni to know a Yanni. Precisa de ser um Yanni para conhecer o outro. Você precisa ser um Yanni para conhecer um Yanni. E nem assim é fácil de conhecer. Entendeu? Agora, como se pode o Anyani, que é o Sansara, o self-ignorante Jiva, né? Como pode ele ficar tentando definir, decidir quem é o Yanni e quem não é o Yanni, né? Quem é sábio e quem não é sábio? Ele não tem conhecimento que permita ele julgar, né? Agora, o modo de saber quem é o Yanni e quem não é o Yanni é através dos maridos, das esposas, né? O marido e as mulheres dos caras que se dizem Yannis. Você faz amizade e pergunta aí, qual é a história? Como é que ele se comporta em casa, entendeu? Como é que ela se comporta? As pessoas mais próximas podem, né, são testemunhas, né, de como é que esses indivíduos, gurus, né, que se propõem, né, como seres altamente elevados, como é que eles se comportam na realidade do dia a dia. Então, as pessoas mais próximas podem dar uma indicação. A gente pode também obter um pouco de uma indicação, de uma ideia, através das palavras que saem da boca do indivíduo. Então, se você quiser ser um guru de sucesso, um guru famoso, você tem que fazer como o Fábio, deixar a barba crescer. Já estava meio caminhado, Fábio. A barba vai crescer. Vai ficar grande, mas ele falou aqui para mim que ele não vai esperar, ele vai atingir. Lógico. Descolorido. Então a barba vai crescendo. E aí, se você quiser ter muito sucesso, você tem que ser um daqueles gurus que não fala. Você conhece aqueles gurus que não falam? Fez muito pelo olhar. Olha. É aqueles que fazem a conjunção. Você sabe que lá em Tiruvannamalai tem um cara que é famoso, porque eu nunca vi um lunático tão lunático, e todos os estudantes dele, ou devotos, os lunatiquinos, são super lunáticos também. O nome dele é John DeRoot. Vocês já ouviram falar de John DeRoot? Não. John DeRoot é um louco lá do Canadá, que tudo que ele fala não faz nenhum sentido. E os discípulos, os devotos, quando perguntam, também não faz nenhum sentido. Que loucura! Aí vocês têm que ir no Google, porque é super divertido. Então, John DeRoot, todo ano ele vai lá para tentar recolher alguns mais devotos.
Aí, o guru desmerece, né? É, Então, aí ele fica em silêncio, assim, e ele é bonitão. Agora ele já não está tão bonito como 10, 20 anos, porque agora ele já está com uns 45, 50 anos. Mas é bonitão. E ele gosta de sexo. Então agora tem todos esses escândalos, porque ele estava, né, tendo sexo com todos os devotos dele. Mas ninguém quer saber disso, porque ele senta lá, bonitão, e ele fica olhando para as pessoas assim. Não fala nada. Aí de vez em quando as pessoas fazem uma pergunta que não faz nenhum sentido. Aí ele dá uma resposta que é a coisa mais louca, sem nenhum sentido. E é muito curta, entendeu? E quando você dá uma resposta que não faz nenhum sentido, é como as palavras não têm conexão nenhuma uma com a outra, as pessoas pensam que tem uma profundidade tão grande que não dá para compreender imediatamente. Fala em parábolas. Estou no caminho certo. É. Preciso ficar aqui mais tempo para ver se eu entendo. Meu Deus, que coisa, né? Então, o Fábio, se ele quiser ter realmente sucesso como Yanni, é melhor, né, não falar. Porque quando a gente fala, a gente acaba, o Jiva, né, ele transpira, né, os defeitos dos Jivas, né, aparecem, os defeitos como professor aparecem, etc. Como é que é aquela palavra? Ignorante. As idiosincrasias do Jiva aparecem, né? Elas aparecem. Então é melhor você não deixar nada vazar, não pode deixar espirrar nada do seu Jiva, entendeu? Fica controladinho, sem falar nada. Ó, tá vendo? Eu trouxe seu cachorro. Tá trancado? Você fechou a janela? Ontem não. Ontem estava encharcado. Ontem não. É? Então é isso. Então é melhor a gente, né, deixar esse Ishvara escolher o guru para a gente, ele vai sempre encontrar o guru que a gente precisa. Se nós formos lunáticos, é sempre melhor ter um guru lunático também. Sim. Os dois têm que ter uma bem harmonizada. Tá tudo em casa. Toda vez que eu vejo o Osho falar, parece que ele está chapado, né? Os 5 olhos arregalados, assim, falando, né? Mas essa é uma técnica importante, né? Vocês sabem que Parecer existe... chapado. Uma escola de guru, você sabia disso? Eu ouvi você falando, eu não vi. Existe uma escola de guru. Outro dia, de novo, tinha propaganda no Facebook. Eu fiquei lá assim, meu Deus, eles têm coragem de fazer propaganda de novo no Facebook. Você vai lá, você aprende como se comportar para ter um guru de sucesso, entendeu? Aquele cópia do Osho lá que você me apresentou, a gente ficou rindo pra caramba assistindo, você viu o que deu, né? Tal do Osei lá. Vários escândalos. Lembre-se, a lei do karma determina as circunstâncias de nossas vidas, que incluem se seremos instruídos por um professor competente ou um professor lunático. É tudo uma questão de mérito ou de mérito nosso, né? Mas nós somos la crema de la crema, e nós somos conduzidos pelas escrituras de Ishvara, conhecimento puro, né, do Upanishad. A mente ocidental tende a interpretar a graça como um favor concedido aos indivíduos de acordo com a incompreensível vontade de um Deus criador. O verso número 3. Uma pessoa dotada das qualidades apropriadas e a compreensão dos Vedas, que se apega ao irreal e não se esforça pela libertação, verdadeiramente comete suicídio espiritual. Então, esse é um conceito interessante que aparece em alguns versos de Upanishads, que dizem que quando nós desenvolvemos as qualificações necessárias, quando nós produzimos, né, um Pararabdha Karma que nos coloca em contato com as estruturas do Vedanta, e ainda assim nós optamos pela ignorância, aí sim nós somos culpados de cometer suicídio espiritual. Porque se nós somos totalmente ignorantes, nós somos perdoáveis, né?
Porque ninguém é realmente culpado. Né? Quando nós somos vítimas, né, da ignorância, todos os atores aqui são inocentes. Ishvara, né, manipulando todo mundo, né, através desse fenômeno chamado avidya, e todo mundo, né, seguindo a sua natureza auto-ignorante. Mas quando a gente tem contato com a realidade, com a verdade, com os conhecimentos, quando a gente tem as qualidades apropriadas e ainda assim a gente a gente opta, a gente escolhe, né, o irreal, né, a gente está verdadeiramente cometendo suicídio espiritual. O verso contém uma exortação e um aviso: esforçar-se pela libertação ou encontrar a autodestruição. O verso está preocupado com o indivíduo, assim como a maioria dos versos da primeira metade desse texto. Tá? Então, a moral desse verso é que nós temos uma responsabilidade na medida que a nossa mente desenvolve uma certa capacidade, né, de conhecimento, porque quando nós somos totalmente ignorantes da real natureza do ser, etc., aquilo que nós somos sansários e nós somos perdoáveis. Nós somos, Ishvara nos criou assim, nós somos operados por ignorância. Né? Agora, quando nós entramos em contato com o conhecimento da realidade, a gente tem o conhecimento, aí a gente virar as costas para o conhecimento, aí sim a gente está cometendo um pecado, entendeu? Porque até quando a gente era vítima de nossa própria ignorância, a gente era perdoado. Mas no momento que a gente conhece a distinção entre ignorância e conhecimento, e a gente opta por ignorância, aí sim a gente tem um problema kármico, entendeu? É chamado de suicídio espiritual. O papel do karma, ações passadas, na determinação das condições de nossa vida atual, foi explicado no comentário do verso 2. Mas nossa compreensão do karma deve ser completa ou estamos sujeitos a nos tornarmos passivos e fatalistas, acreditando que somos impotentes para afetar a trajetória de nossas vidas. É importante a gente compreender isso, eu tenho tocado nesse ponto, né? Sim? Sobre isso que você acabou de falar aí, do suicídio espiritual, aí volta um pouco no que você perguntou ontem. Por exemplo, aquela coisa, às vezes você estuda o Vedanta, mas aí existem algumas vasanas que você não consegue lidar com elas, você vê que é ignorância e você fala, pô, mas eu não estou conseguindo. Aí você cria aquele conflito. Putz, eu estou estudando conhecimento, sei do conhecimento, mas estou pisando na bola. E aí você cria aquela Esse verso está dizendo assim, uma pessoa dotada de todas as qualificações necessárias, entendeu? E a compreensão dos ensinamentos, né? E que ainda assim opta pelo irreal, ela está cometendo suicídio espiritual, entendeu? Agora, no processo de desenvolvimento dessas qualificações, naturalmente, a gente comete erros, né? A gente, né, de vez em quando, as vasanas, elas usam e abusam da nossa ignorância. Sim? É engraçado que essa é uma fala da igreja também, que eu já participei de várias religiões. E a igreja fala isso também, quando você não conhece a palavra, vamos falar do livro da Bíblia, né? Daí tudo bem você fazer errado, porque você não conhece a palavra de Deus, a Bíblia, mas depois que você conhece, é apresentado para você aquele conhecimento, aquelas escrituras sagradas, se você continua fazendo o que não está ali, daí também... Sim, é o mesmo conceito. Todas as estruturas religiosas, espirituais, elas têm as suas raízes nos Vedas, entendeu? Todos são derivados dos Vedas, das escrituras originais de Ishvara. Mesma fala. E
também o sujeito, o indivíduo autorrealizado, ele pode, né, mais ou menos o que o verso aponta aqui, ignorar o Dharma. Ele tem o autoconhecimento estabelecido, mas ele mesmo assim opta por ignorar o Dharma, e aí ele pratica ações inadequadas. Aí tem uma espécie de suicídio espiritual também. Ele vai pagar uma conta por isso. É difícil compreender que uma pessoa realmente autorrealizada faça o que ela faça, entendeu? É muito difícil. Mas em Nietzsche tudo parece ser possível, entendeu? Como pode uma pessoa que compreendeu que ela é o ser, que tudo é o ser, ainda assim manipular, abusar da inocência de outras pessoas, etc. Eu tenho uma dificuldade de entender isso também, mas o James tem um momento que ele parece que faz uma concessão, ele fala de autorrealizados, e cita o exemplo lá de um guru lá, né, que está lá casado com 2 mulheres, inclusive, agora, deixaram ele quieto na dele lá, mas esqueci o nome dele. Esse um que era da nossa tradição, né? É difícil compreender esses fenômenos, né? Porque o Jiva, até mesmo o Jiva com autoconhecimento, ele ainda está sob influência de alguns rajas e tamas, sempre um pouco de ignorância. Mas na medida que esse conhecimento é firme, e o seu corpo, né, causal também relativamente puro, os seus motivos e intenções são puras, ele vê o ser em tudo, ele vê enxuar em tudo, é difícil imaginar que ele utilize dessa posição, dessa condição de um cara que sabe quem ele é, para ter benefício próprio, explorando outras pessoas, em nome da espiritualidade, da fama. Eu quero poder, eu quero sua devoção, eu quero isso, eu quero aquilo, e se percam, né? Sim. Significa que existe sempre uma sementinha de ignorância, e essas pessoas talvez tenham tido algumas insights, né, para usar a palavra que você usou antes, ou algumas epifanias, ou algumas experiências, né, ou alguns reconhecimentos, eu sou o ser, que depois foram desafiados por todas essas vasanas fundadas na auto-ignorância. Quase todo mundo que tem esses vislumbres, né, esses satórios, essas experiências, eu sou o ser, quase nenhum dessas pessoas foi ensinado as escrituras, e muito menos Karma Yoga e Dharma. Entendeu? Então eles precisariam de muita purificação, mas eles não querem perder tempo. Imediatamente eles querem dizer, eu sei quem eu sou, venham para mim, entendeu? Agora que você está falando parece ser difícil mesmo, porque é um sujeito, se ele é autorrealizado, estabelecido em seu autoconhecimento, o autoconhecimento de quem ele não há por que ele praticar coisas que ele precisa ficar cobertando, ocultando, né? O que é o autoconhecimento? É o conhecimento da minha natureza como pura. Eu sou inteiro, cheio, completo, não tem nada que falta para mim, não preciso de nada, entendeu? Eu estou aqui porque eu quero contribuir, e todos nós, né, se a gente quer crescer, a gente tem que desenvolver esse espírito de retribuição, contribuição para com o Shirata. Então, quando você tem esse conhecimento, é quase que inconcebível que você, daquela plataforma de autoconhecimento, tem esses desejos egóicos, pessoais, eu quero para mim, eu quero fama, eu quero poder, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo, Isso é uma declaração de que o conhecimento realmente não é frutificado, não é firme, de repente ele surgiu na mente do indivíduo, ele purificou a mente do indivíduo, quase sempre as pessoas se tornam mais sábias, um pouco do que a maioria das outras, mas ainda assim é inconcebível que uma pessoa ela seja movida ainda por interesses auto-ignorantes, vasanas auto-ignorantes, ao ponto de explorar a inocência das pessoas as quais se associam a eles, né? Então a gente entraria na distinção entre o reconhecimento eu sou o ser e aquilo que a gente chama de moksha, libertação. A libertação é quando você é livre dessas vasanas fundadas na auto-ignorância, que no início elas vão precisar de ser, né,
gradualmente dissolvidas através da constante constante aplicação desse conhecimento. Eu falo de experiência própria, porque desde que esse reconhecimento do ser, né, surgiu para mim, e eu vejo o quanto purificação ocorreu depois daquilo, principalmente depois do meu contato com o Vedanta e minha constante associação e contato com o meu professor e as escrituras. Então, crescimento espiritual ou purificação do intelecto é um processo sem fim, entendeu? A pureza do indivíduo. Né? Um projeto de vida, como você falou aqui. Um projeto de vida é uma coisa que não tem fim. Né? Você pode saber quem você é, mas se você ainda tem aquelas ignorâncias que estão operando você, né? O moksha significa libertação. Libertação de quê? Libertação da auto-ignorância. Entendeu? Eu sou livre da necessidade, da dependência por objetos ou circunstâncias ou situações que eu quero, do modo que eu quero, porque eu quero, etc, etc, etc. Eu quero fama, quase sempre esses gurus, eles querem fama. Alguns deles querem dinheiro, mas tantos deles eles estão mais interessados em fama e em Shakti, energia dos devotos. Eles querem a devoção dos devotos, entendeu? Então, eles são motivações não puras, entendeu? Eles ainda precisam de alguma coisa que valide o indivíduo. Entendeu? Existe um relacionamento ainda que eu desejo, é uma vasana que é vinculativa. Eu preciso disso, eu quero aquilo. Aí, quando você vê, os caras começam a ter sexo com os alunos, entendeu? Um professor jamais pode ter sexo com um aluno. Porque são papéis que não permitem, entendeu? O papel de um professor e de um aluno não significa que um professor não possa ter sexo, mas jamais com um aluno, entendeu? E com um ex-aluno. Escolhe, né? O James casou com a Sundária. Desculpa, o James casou com a Sundária. A Sundária era uma... Bom, rapaz, eu vou dizer, eu estava curioso, eu fui passar uma semana com eles, um ano e meio atrás, aí eu perguntei na mesa do almoço, eu perguntei, como é que começou esse caso de vocês? Ela falou para ele, ele me conheceu e começou a me paquerar, né? Agressivamente, veio com tudo mesmo, né? Aí ela falou assim, a primeira coisa que eu pensei assim, oh meu Deus, eu pensei que fosse um guru, né? Sano, sadio, etc., mas é um como qualquer outro, interessado. E ele sentado na mesa, eu olhei para ele, Ramji, é verdade isso? Ele falou, sim, eu estava pescando. I was fishing. Aí ele falou assim, mas foi a única vez. Ela falou para mim, foi a única vez, ele nunca tinha feito isso antes, de se apaixonar por uma aluna e depois correr atrás do peixe, né? Ele perdeu diversos devotos e muitas pessoas ficaram confusas por causa disso também. O Prem Baba é mais ou menos assim também, não é? Você não fala de Prem Baba. Sem comparação. Você não me provoque, por favor. Você sabe como é que ele é conhecido na Índia? As pessoas, eu tinha um cara que estava fazendo seminário comigo. Gravando aí. Ele estava fazendo seminário comigo e ele vai sempre a Rishikesh. E aí ele falei assim, porque o Prem Baba, alguém falou sobre o Prem Baba, que ele tinha fora do business, porque ele estava com problema, isso aí. Aí ele virou para mim e falou assim, Prem Baba? A gente conhece ele como Prem blá blá blá. Prem blá blá. Prem blá blá. Tem um vídeo sobre a vida dele que chama-se Você é Aquilo. Você não me provoca. Não fala mais de Prem blá blá. Prem blá blá. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Ok,
Namaskar to everybody. A gente vai ter lanche e a gente volta 15h30.